Fala pitaieiro, fala pitaieira, seja bem-vindo ao canal Pitaieiros em Foco. Eu sou Bolívar Trindade, um dos administradores do canal, junto com a Adriane e com o Dalmoro. E estou aqui no meu pitaial, o Parador das Pitaias, em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que o Djalmo falou aqui no vídeo que ele teve aqui comigo, que eu gravei há umas semanas atrás, onde ele falou que nada aqui é por acaso e que tem planejamento, tem organização, né? Então eu vou mostrar hoje um pouco por que ele falou isso. Isso foi uma provocação que o Dalmoro me fez, né? De explicar por que o Djalmo pensou e falou o que falou quando teve aqui, né? Meu pitaial, todo mundo sabe aí, ele é pequeno, né? Eu sou um pequeno produtor, novo, pretendo ser produtor ainda, né? Um pouco colecionador, né? E estou tentando fazer da melhor forma possível aqui, né? E sempre mostro nas redes sociais o meu pitaial, enfim, né? E hoje eu vou mostrar um pouco dessa questão da organização e do planejamento, como é que funciona. Meu pitaial começou há 3 anos atrás com 6 plantas que estão exatamente aqui à minha direita. Não vai aparecer no vídeo, que ele está aparecendo acho um pouquinho para frente, talvez apareça as duas últimas aqui, que são vermelhas comuns, né, que eu peguei em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, e plantei para testar se o clima era adequado. 2 anos e 2 meses atrás eu plantei as plantas que estão à minha direita aqui, né, que tem um porte maior, e 1 ano e 2 meses atrás eu plantei as que estão à minha esquerda. Então eu vou mostrar um pouco das variedades e a questão de espaçamento e identificação das variedades. Começando falando por identificação de variedade. Todo mundo me pergunta nas redes sociais o que é as garrafinhas, né? Que nessa tomada aqui não está aparecendo muito, mas em seguida eu já mostro, né? As garrafinhas que aparecem nos postes, né? Essas garrafinhas são para identificar as variedades. Além das garrafinhas, eu tenho um mapa onde mostra exatamente que variedade eu tenho em que poste, né? Esse mapa eu fiz no Excel, né? Então é uma tabela colorida onde eu atribuo uma cor para cada variedade, né? E uma célula para cada variedade, eu organizo as filas, né? E aonde está cada uma. Então se eu perder a garrafinha, ainda tenho o Excel, né? Nessa tomada aqui vocês conseguem ver as garrafas, né? Então para cada poste eu tenho uma garrafa identificando. Então aqui do meu lado, por exemplo, a Golden, ali mais na frente a Vietnamese, e mesmo sendo 10, 12 plantas da mesma variedade, eu tenho a garrafinha em cada uma delas. Fiz isso, né, por talvez um toque meu, né, mas enfim, uma necessidade de organizar dessa forma. Eu estou me desprendendo um pouco disso. As últimas que eu plantei agora, eu botei uma garrafinha só na frente da fileira, mas eu tenho menos variedades na fileira, né? Antes eu tinha, como aqui por exemplo, eu tenho nessa linha aqui 3, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variedades nessa outra fileira, né? Então colocar uma garrafinha na ponta não seria tão organizado, né? Agora nas últimas que eu plantei, eu botei uma garrafinha. Se eu tenho 2 variedades, como eu tenho feito ali, né, eu tenho a garrafinha dizendo, ó, variedade tal e variedade tal, certo? Na ponta da fileira. Mas aqui são em todas. E como eu estava falando, além da garrafinha, também tem um mapa. Se eu perder a garrafa, por alguma razão, às vezes o prego cai da madeira, né, extravia, né, eu ainda tenho um mapa para garantir. Esse plantio aqui, o espaçamento, ele é mais denso do que na parte nova. E eu vou explicar exatamente como funciona o espaçamento. Aqui, entre as plantas, entre as linhas, eu tenho 3,5 metros, que eu estou vendo hoje que é bastante espaço, né? Dá para ser menos. A área nova que eu vou fazer nos fundos da casa, que fica aqui à minha direita, aqui eu vou plantar 2.000 pés de pitaia nos próximos 2 anos, vai ser com 3 metros de largura. Por que eu vou fazer com 3 metros de largura? Porque além de eu identificar
que para mim aqui é possível menos. Eu tenho visto exemplos como o Aldenício, lá na Angola, que planta também com 3 metros, se eu não estou enganado, entre linhas. Então eu vou diminuir esse espaçamento aqui. 3,5 metros, para minha realidade aqui, para o meu clima, pelo vigor das plantas, eu acredito que é muito espaço. Então eu vou reduzir esse espaço nas áreas novas. Nessa área de 2 anos, eu tenho aqui 2 tipos de espaçamento que vocês estão enxergando agora aqui nessa tomada. Aqui eu tenho 1 metro entre essas 2 plantas e aqui eu tenho 1,5 metro. Isso foi um espaçamento inicial que eu fiz porque eu ia fazer um modelo seguindo o que alguns produtores fazem no sul de Santa Catarina, onde eles ligam 2 moirões, né, com uma trave em cima e não usam um pneu, né, então uma espécie de uma mini espaldeira. Eu comecei cravando os moirões e plantando as mudas pensando nesse sistema e mudei para pneu depois, né. Então o que eu vejo hoje? Onde tem 1,5 metro é um espaço bom e aonde eu tenho 1 metro é apertado. Então a área que eu plantei 1 ano depois, que está aqui atrás da câmera, que depois eu vou mostrar, eu plantei no outro espaçamento, mas esse aqui ficou dessa forma. Eu tenho 200 moirões plantados dessa forma. Então aqui há um entrelaçamento pequeno entre os cladóides que eu posso resolver com poda, né? E aqui eu tenho um espaçamento maior que me permite espaço entre as plantas. Então eu não faço aqui aquele espaçamento de 3 metros entre as plantas na linha. É muito espaço e é espaço desperdiçado. A terra é um bem precioso, caro, né? E que a gente tem que utilizar com sabedoria, né? Então eu estou entendendo, né? E ainda está se mostrando favorável para mim um espaçamento de 1,5 metro. Então, explicando o que eu estava falando na tomada anterior, esses 2 primeiros moirões têm 1 metro, depois 1,5 metro, 1 metro de novo, 1,5 metro, mais 1 metro, mais 1,5 metro. Então dessa forma eu fiz todo o meu primeiro ano de plantio, né? Intercalado 1 metro e 1,5 metro. São 200 moirões nesse sistema. Aqui mostrando a Vietnamese White, que é uma planta mais vigorosa, né? A gente observa que onde tem 1,5 metro é adequado, onde tem 1 metro ela tem um entrelaçamento dos cladóides, né? Aqui de novo 1,5 metro, né? E a gente tem um espaço apropriado entre as plantas, que pode piorar ao longo dos próximos 2 anos, mas acredito que não vai ser grande problema entre essas 2 plantas. Ali mais 1 metro de novo e assim por diante. Sobre as garrafas, pessoal, é uma garrafa PET que vem com refrigerante. Como vocês veem pela data aqui, é a Golden. Eu plantei em setembro de 2018, então agora tem 2 anos e 2 meses. E essa escrita é a original, né, que foi feito há 2 anos e 2 meses atrás e não apagou ainda. Junto eu tenho também, não sei se vai ficar visível aqui, mas eu tenho uma inscrição com grafite. Bem na ponta do meu dedo aqui está escrito com grafite. Ali, Golden, né? Então se apagar a tinta preta, ainda fica o grafite. Que caneta eu utilizei aqui? Eu utilizei, tá aqui no meu bolso, fazendo uma propaganda, caneta Pilot 400, é a ponta grossa, né? Ponta chata, tá aqui bem no meu polegar aqui, né? Tem a ponta fina, que é a Pilot Permanent Maker 100, né? Eu recomendo a 400, que fica mais legível à distância, né? É uma caneta muito durável, né? Como vocês puderam ver ali, e ela é uma caneta para autógrafos, né? Para tecido, né? Então talvez por isso que ela é tão durável. Aqui, pessoal, nós temos um outro espaçamento, né? Depois que eu implantei aquela primeira área com 1 metro, 1,5 metro, eu implantei essa segunda área, onde eu tenho 1,6 metros entre os palanques. Esse espaçamento aqui, ele está mais de acordo com aquele espaçamento que eu vi lá, de 1,5 metro, que eu achei mais adequado. Fiz com 1,6 para ser um pouquinho mais.
Agora, vendo aquelas plantas lá mais desenvolvidas, eu acredito que pode ser 1,5 m, não precisa ser 1,6 m como esse aqui. A diferença é pequena. Mas por que eu vou botar 1,5 m? Vai ser 1,5 m aqui e 3 metros na entrelinha. Então vai ficar 50% da largura entre linhas na distância entre plantas na linha, né? Então por isso que a área nova vai ser 1,5 m de novo. Essas plantas aqui elas estão com um ano, agora que foram plantadas, um ano e pouquinho, né? E estão formando copa. Aqui é a Boreal Red. Essas 4 plantas que vocês estão vendo aqui são Boreal Red. As 4 que estão na sequência são Golden. Então o que eu busquei aqui? Eu tenho 4 variedades de 4 plantas de uma variedade, 4 plantas de outra. A intenção aqui é como o engenheiro agrônomo Ademar, lá de Uruçanga, fala que as abelhas elas podem polinizar, desde que a gente faça pequenos grupos de variedades para que a abelha circule entre variedades diferentes. Então foi isso que eu busquei aqui nessa área que eu plantei 1 ano e meio atrás. Então eu tenho dessa planta aqui até a primeira ali, eu tenho 2 metros. Depois eu tenho 1,6, 1,6, 1,6 entre essas 4 plantas dessa variedade. Depois eu tenho um novo espaço ali, bem aqui, que é de 2 metros. Esse espaço de 2 metros, o objetivo é que visualmente eu consiga visualizar a diferença de uma variedade, a transição de uma variedade para outra. Isso eu fiz nessa área e eu não vou repetir numa próxima. Fica um espaçamento diferenciado e se torna confuso. E aí eu já fiz uma outra implantação esse ano agora, uma área pequena que está aqui atrás. As plantas estão novas, eu só vou mostrar um moirão, então não adianta eu ali mostrar. Mas o que eu fiz ali? Um moirão de uma variedade e outra de outra. 2 variedades na linha, que eu expliquei antes, que eu ponho a garrafinha com os 2 nomes das variedades no começo da linha. Então eu tenho, por exemplo, Golden e Boreal Red, Golden e Boreal Red, intercalados. E com isso eu espero, né, que as abelhas ajudem na polinização. A Golden não é completamente autofértil, ela não dá fruto grande sem polinização cruzada, né? Mas a Boreal Red dá. Então a minha ideia é que as abelhas ajudem nessa polinização cruzada no futuro, né? Eu plantei agora, então daqui 2 anos eu vou estar podendo testar e validar essa teoria, né? Então espero que funcione. Outro ponto importante, pessoal, muitos de vocês que veem os meus vídeos sabem que eu me dedico bastante a estudar as variedades, é que eu tenho um clima diferenciado aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje de manhã mesmo estava fazendo 10 graus mais ou menos, agora eu estou aqui de camiseta no sol e transpirando um pouco, né? Então a variação climática é muito grande. E o meu objetivo 3 anos atrás, quando eu plantei as primeiras 6 mudas, era observar se o nosso clima seria adequado para a pitaia. E além disso, qual variedade seria mais adequada. Então o professor Djalmo, quando esteve aqui a semana passada, ele fez um comentário que eu sou um colecionador com a coleção a campo, né, em condições de plantio comercial. E é mais ou menos isso que eu tento fazer aqui. Eu tenho aqui mais de 50 variedades e o objetivo é justamente observar se uma variedade se adapta mais que a outra, né? Por exemplo, eu já observei que a Pink aqui sofre muito no inverno, né? É uma variedade interessante, ela é produtiva, ela gera bastante pólen para polinização, mas no inverno ela sofre bastante. A orejona também, que eu plantei bastante, eu tenho muita orejona aqui, também não está muito bem adaptada, né? Por outro lado, né, a Boreal Red, que está aqui do meu lado, ela se desenvolveu muito bem, né? A tailandesa branca se desenvolveu muito bem, a vietnamese white também. Então eu estou avaliando essas variedades que são mais adaptadas ao nosso clima e escolhendo as autoférteis para propagar nos meus novos plantios, né? Então tem uma área que eu vou mostrar aqui no fundo depois, que é onde eu vou ampliar, ali só vai entrar variedade autofértil e só das mais adaptadas. Então essa área aqui, a área que eu plantei há 2 anos atrás, é uma cobaia, né,
para que a gente avalie as variedades melhor e faça a escolha mais adequada para um plantio de fato comercial, né? Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar um pouco das variedades que eu tenho aqui no meu pomar, aqui no Parador dos Hospitais, em Caçapava do Sul, destacando que eu não vendo mudas, tá? Isso é importante, como eu estou me expondo em redes sociais, mostrando o que eu tenho, enfim, é muito natural que as pessoas perguntem se eu vendo, né? Eu não vendo. Por que eu não vendo? Porque eu não moro aqui. Eu estou a 320 quilômetros de distância do sítio, né? Então, para mim, é inviável aceitar um pedido e deixar a pessoa esperando para depois de 20 ou 30 dias eu vir aqui e aí eu enviar pelo correio, né? Então, eu não vendo, não é a minha pretensão vender mudas e eu não pretendo nem no futuro vender mudas. Quem quiser pode me perguntar e eu passo o contato dos vendedores que me vendeu cada uma das variedades. Ah, Bolívar, dessa variedade, quem é que te vendeu? Eu passo o contato, sem problema nenhum. Tá? Eu faço isso, tenho feito e vou continuar fazendo. E esse vídeo aqui, eu quero deixar público isso, né? Que eu não vendo muda de pitaia, tá, pessoal? Então, pessoal, vou fazer um passeio com vocês, mostrando o que eu tenho de variedades aqui no pomar. Aqui eu tenho uma do Cerrado, a princípio a do Cerrado do Sul, né, que tem variações. Essa aqui veio do seu Ivo Scaberló, lá de Turvo, Santa Catarina. Ela foi plantada num pé de ipê. É uma licença poética, né? Uma planta nativa do Brasil, plantada sobre uma árvore nativa do Brasil. Aqui eu tenho a Zamorano, que é uma variedade que está se mostrando para mim, pelo menos, que não é viável comercialmente. Ela demora muito para crescer, sai muita brotação e tem 2 anos e ainda não formou copa. Nem todas eu vou mostrar porque eu não tenho certeza da origem, tá, pessoal? Essa aqui é a Hicksford, veio do Dalmoro, né? Lançou apenas um cladódio na copa, né? Tem outro pezinho aqui do lado. Essa aqui, Voodoo Child, veio lá do Dalmoro também. Também é uma variedade lenta, não é plantio comercial, é para colecionador. Ela chegou em cima, eu fiz o desponte aqui de um dos lados, né? A outra ainda não chegou, né? E vai começar a formar copa agora. Eu tenho aqui uma vermelha que veio lá do Volpato, lá do Paraná, né? Eu plantei 3 mudas aqui nesse palanque e mais 3 aqui nesse outro, né? Faz 1 mês ou 2 que eu plantei, então elas estão enraizando, começando a brotar, né? Vamos ver o que sai daqui. Valdívia Roja tem 2 anos, também é uma planta para colecionador, tá na metade do palanque, né? Pouco mais do que quando veio, né? Então, muito lenta. Aqui eu tenho a Pink, que eu falava antes, eu vou passar para o outro lado para a luz ficar melhor. A Pink, ela é muito produtiva. No primeiro ano ainda as mudas pela metade do palanque já davam flor e fruto, né? Já estão soltando botões aqui no dia 2 de novembro, hoje a gente está aqui no dia de finados. Então tem vários botõezinhos. Só que é uma planta frágil, né? Para o inverno, né? Ela sofre bastante, ela tem uma podridão, ela queima, né? Aqui vocês veem que saiu já um fruto daqui. E vocês veem aqui na copa, né? Queimaduras, né? Por conta do frio. Realmente ela queima e apodrece. A gente remove a parte podre, né? E fica só o lenho. Aqui está logo abaixo do pneu, né? E teve várias queimaduras aqui, né? Então a Pink, para clima frio, eu não recomendo. Aqui eu tenho a Paloura, que definitivamente não é para o nosso clima, né? Menos ainda para o meu clima aqui do sul, né? E ela tem uma dificuldade que ela sai o cladóide para cima e depois ele quebra, né? Como esse aqui ele quebrou e se apoiou no pneu. Esse aqui ele quebrou acima, né? E ficou assim, dobrado, tá aqui, né? Não morreu, mas também parou por aí e tá soltando brotações novas. Não produziu nada até agora, 2 anos, e tá dessa forma.
Aqui eu tenho uma variedade que veio do professor Narita, que chama S-Nar, que seria semente, né? Proveniente de semente lá do Narita. Essas abaixo do palanque aqui eu estou deixando para muda, eu vou tirar uma agora para a Adriane. Essa aqui também vai para a Adriane, que é uma vermelha, né? Proveniente do Japão, né? Que também veio lá do professor Narita. Aqui nós temos a Condor, é outra variedade que também não deve ser comercial, né? Ela não desenvolve bem, ela demora, né? E não forma copa direito, fica essa coisa aí que vocês estão vendo. Sofre um pouquinho com frio também. Sofre com cochonilha. Ainda ontem eu apliquei óleo de cozinha com detergente. Aqui nós temos a Physical Graffiti. A Physical Graffiti é uma variedade que eu provei uma única fruta no verão passado. Muito interessante, muito boa. Depois nós temos aqui a Dark Star. A Dark Star eu ainda não provei das minhas. Aqui para cima eu tenho Golden. São várias plantas da Golden, já provamos algumas na safra passada. Aqui eu tenho uma das melhores frutas, no meu ponto de vista, que eu tenho aqui no pomar. Sim, eu estou deixando alguns cladóides para muda, né? Em breve eu vou tirar essas mudas aqui. Vietnamese que eu tenho aqui, ela veio do Arcângelo, lá do sul de Santa Catarina. Ela tem um teor de acidez alto, que me agrada muito o meu paladar e das pessoas que provaram. Agradou bastante. Ela tem doçura, 17 de Brix, com acidez, então ela mostrou um equilíbrio muito interessante. Aqui no final, na parte de baixo do meu pomar, aqui na parte antiga, eu tenho orejona. Isso aqui tudo é orejona. E eu tenho outra planta que tem as garrafinhas aqui, que dá para ver o reflexo na luz, que são enxertos que eu fiz sobre Golden, né? Tenho também aqui uma branca que veio lá do Volpato. Aqui eu mostrei lá em cima, era uma vermelha, né? E aqui a branca, todas elas brotando. Então muito bem, Volpato. E eu tenho outros enxertos. Aqui é a Physical Graffiti, que é enxertada sobre a orejona, e que o ano passado eu comi uma fruta daqui e não comi das que foram plantadas diretos no solo, né? Essa aqui produziu antes das outras. Com vários meses a menos de vida, ela já produziu o fruto. Então aqui as orejonas, elas estão carentes de poda, eu não passei por elas aqui. Tem muito espinho, né? Então eu deixo elas por último, elas vão ser podadas daqui uns 20 dias ainda. Infelizmente eu não consegui, não deu tempo dessa vez. Aqui eu tenho dois palanques de vietnamese que vieram do Dalmoro. Uma ele chama de original e a outra seria a vietnamese, digamos, normal, usual. E a outra original, que seria mais ovalada. Aqui eu tenho Catarina. Tenho algumas plantas aqui da Catarina, que é muito vigorosa. Como vocês veem, ela tem 2 anos. Cheia de cladódios bem largos, bem avantajados, né? Como vocês veem aqui. Né? E brotações bem exuberantes, bem grandes. Já está saindo alguma coisinha de botão também na Catarina, ela também é precoce, né? Como vocês veem aqui o botãozinho. Aqui na sequência eu tenho a tailandesa. Tailandesa que vem lá do Arcângelo, que eu identifiquei como tailandesa, não tenho certeza, ele me vendeu como branca alto fértil. Mas pelo menos é muito parecida com a tailandesa, se não for ela. Depois aqui eu tenho a roxa do Pará. Roxa do Pará que eu comprei também do Arcângelo como vermelha alto fértil. E depois eu vim a identificar que era a roxa do Pará. E essas aqui são vermelhas comuns, que foram as primeiras que eu comprei dos Feltem, lá em Turvo, em Santa Catarina. Até hoje não mostraram a que vieram. Colhemos bem poucas frutas, já estão com 3 anos. Bem poucas mesmo, não chegou a 5 frutas, eu acho. São improdutivas. Aqui no meio eu tenho um enxerto de paloura,
que também, como dizem meus pais, aqui não veio à festa. Aqui eu tenho uma curiosidade que eu já mostrei nas redes sociais, né? Palanque tratado, não adere às raízes. Tem 3 anos aqui, esse palanque já estava na propriedade, né? Então não foi somente tratado e plantado, ele já tinha sido lavado, lixiviado pela chuva, a parte tóxica dele, mas continua não grudando a raiz. Aqui eu começo a mostrar a parte que tem 1 ano. Essa linha aqui é tailandesa, que veio do Sadi, muito boa. Provamos já fruto no verão passado, muito boa. Então, tailandesa com Catarina. Então eu tenho 4 palanques aqui da Catarina e na sequência 4 da tailandesa, depois mais 4 da Catarina e assim por diante. Aqui do outro lado, mesma coisa, tailandesa e Catarina. São 2 linhas com essas variedades. E depois eu tenho outro aqui, outra linha com tailandesa e golden. A golden está bem atrasada. Aqui eu tenho Catarina com orejona. Sendo que a orejona a gente está transformando em boreal red. É o exemplo aqui, né? Nós temos aqui um enxerto, né, que já está brotando de boreal red. Esse aqui já é um enxerto que foi feito mais embaixo, de boreal red também. Então essa linha aqui, as orejonas vão ser transformadas em boreal red. Aqui eu tenho Conimeyer, plantada 1 ano atrás. Aqui eu tenho uma Brune também. Aqui eu tenho a Marnel 08, que eu desconfio fortemente que é a mesma Conimeyer. E aqui eu tenho uma Assunta. Assunta é de colecionador, desenvolvimento lento. Depois eu tenho uma variedade aqui que foi colhida numa tapera, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma casa abandonada, né? Sem moradores há 40 anos, onde tinha essa planta numa árvore. Uma árvore de uns 30 metros de altura tomada por essa planta. Então nós fomos lá, colhemos algumas mudas que a gente plantou aqui em 4 palanques. 5 na verdade, tem um outro ali atrás. Essa variedade é uma branca comum que produziu fruto sozinho na árvore, que eu comi, meio passado do ponto, bem madurinho, mas que eu quero ver aqui na condição de plantio comercial como ela vai se comportar, né? Essa aqui das 4 é a que mais desenvolveu, já está formando copa. Nós temos aqui a Slim, que a Adriane chama de Slim, que o Sadi chama de Vietnamese Red, que é uma planta que dá um cladódio longo, né? Que lá em Santa Catarina, se eu salvo engano, é o que o pessoal chama de rabilonga. Tenho 4 aqui também dela, né? Depois aqui eu tenho a American Build, que veio lá do Huarlen, lá do... eu não lembro agora se é Espírito Santo ou Minas Gerais. O Huarlen levou no encontro lá de Uberaba e foi a variedade que ganhou, né, no sensorial que nós fizemos lá junto com a Taiwan Red do Dalmor. Então essa aqui é a American Build. Depois aqui eu tenho Delight. Não, na verdade a que eu mostrei antes aqui é a Delight, que veio lá do Dalmoro. Essas 4 aqui são a Delight. E aqui nós temos a American Build, que eu estava falando que veio do Huarlen. Depois eu tenho 4 Dark Star, que eu tirei de mudas das minhas que vieram lá do Dalmoro. E por fim aqui no finalzinho, provavelmente eu vou passar o facão nelas, são as Amorano, que definitivamente para mim não serve. Não serve para nada. Até hoje eu não provei, dizem que é muito boa. Quero provar para tomar decisão, mas provavelmente essas aqui elas vão sofrer um pênalti. Depois eu tenho aqui mais uma linha que é orejona com roxa do Pará. Tem outra linha aqui que é a Boreal Red com outra variedade que, se não estou enganado, é a Golden. Isso, exatamente. Golden com Boreal Red, essa linha toda. Essa outra linha é Golden
e vietnamese. Ali embaixo eu tenho a vietnamese e aqui eu tenho a golden. Vietnamese de novo aqui. E a golden, né, com desenvolvimento lento. Porque as minhas mudas não estavam completamente maduras. Muito importante, pessoal, adquirir mudas maduras, né? Então aqui está a prova, né? O desenvolvimento é mais lento. E aqui a vietnamese white. E aqui por fim eu tenho uma diversidade também. Lá embaixo eu tenho 3 pés da pink, que eu vou passar o facão nelas também. Depois eu tenho golden. Aqui eu tenho vietnamese. Aqui eu tenho essa aqui, a Harley Comet. Aqui é Physical Graffiti, que eu tirei das minhas mudas que vieram lá do Dalmoro. Aí eu tenho 4 pés da Golden. E aqui eu tenho outras plantas que vieram do Dorival. Eu não falei, mas a Marnel, a Coney Meyer, a Assunta, elas vieram lá do Dorival. Aqui eu tenho uma que o Dorival identifica como D3. Aqui a D2. E aqui eu tenho a Dominato 01, que sofreu um acidente. A gente vinha colocando terneiros aqui, né? E eles atacaram a Dominato 01. Infelizmente ela já estava na copa. Purple Haze, que veio lá do seu Dorival também. E aqui eu tenho mais algumas Golden. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem em suas redes sociais. Não deixe de dar o joinha. Certo, pessoal? E deixem nos seus comentários suas críticas, seus elogios. Esse é o meu pomar. Eu tenho uma outra área. Deixa eu ver se eu mostro aqui no zoom. Onde eu tenho orejona plantadas em consórcio com nogueiras. E eu tenho uma parte nova que eu vou mostrar agora aqui. Não dá para dar zoom. Mas que vocês veem que está lá 100 gramas, que ali foi plantado feijão no meio. Que é onde eu plantei agora somente variedades autoférteis. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem suas redes sociais, deem um joinha e deixem seus comentários com críticas e sugestões ao canal Taieros em Foco. Até o próximo vídeo. Um abraço.